Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco. Muito prazer, me chamo Lucimeire e faço parte do grupo de oração Canaã, em Promissão, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e também colaboradora do canal Anunciamos a Boa Nova. Hoje, o Evangelho encontra-se no livro de São Marcos, no capítulo 10, no versículo do 1 ao 12. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo penetrem em nossos ouvidos e criem raiz em nosso coração. E o Evangelho nos diz assim: naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar-se de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho nos deixa bem claro, né? O Senhor foi decisivo em suas palavras aqui para nós. Porque Jesus, na época antes dele, as mulheres eram tidas para os seus maridos como objeto, né? Havia homens que tinham várias mulheres. E Deus, quando criou Adão, Deus criou Adão e viu que era a imagem e semelhança dele. Ele criou o homem à imagem e sua semelhança, e também Eva de sua própria carne. E a união dos dois seria uma só carne, unidos em Deus. E esse é o papel da esposa para com o marido e do marido para com a esposa. Quando se tem o sacramento matrimonial diante de Deus, porque aqui o casamento é diante de Deus, é a união que se faz um elo entre o casal e o Senhor Deus. É indissolúvel. O homem tem que ser fiel à mulher até a última consequência, porque a mulher já não é mais somente uma pessoa, mas sim faz parte da sua própria carne. O próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho, que aqui no capítulo 6, no versículo 6, "No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá, e será uma só, serão um só, os dois são um só, uma só carne, unidos a Deus.
Então nisso tem a fidelidade, porque quando se casa perante Deus, se faz não só uma aliança entre o casal, mas o casal com Deus. E isso é indissolúvel, é inquebrável. Então, nós, casais, esposo, esposa, devemos levar uma vida coerente, segundo a vontade de Deus, em família, porque a família é o sonho de Deus. Família é a pedra preciosa que Deus fez para dar continuidade à criação do mundo. E nós somos corresponsáveis para isso. E aqui o Senhor nos diz que o homem e a mulher é uma só carne. E aí o que a gente tem que fazer? Amar. O homem amar a mulher como se estivesse amando a si próprio. E a mulher, ao mesmo tempo, também amar o seu esposo como está amando a si próprio. Porque não existe um casal que vive uma vida coerente com Deus. Ela vive sempre em função do seu esposo, da sua família. E o esposo também em função da sua esposa, do seu lar. Porque o homem é sempre o proveniente das coisas, né? O pai de família. Então, meus irmãos e irmãs, aqui, porque dá a carta do divórcio na época de Moisés, porque eles eram duros de coração, o próprio Senhor Jesus nos diz. Eles não eram, não conheciam a bondade, não conheciam o respeito para com uns com os outros. A lei deles era olho por olho, dente por dente. E a mulher era tida como um objeto, né? Então Jesus veio para quebrar tudo isso. A partir de Jesus, o sonho de Deus nunca foi esse de divórcio, de adultério. Não! O Senhor Deus, Pai, Ele sempre quis o melhor. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele sempre quis o melhor para todos nós. Deus sonhou o paraíso, Ele criou o paraíso para nós. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo. A maldade entrou no coração das pessoas. E nós não devemos. Nós que somos tementes a Deus, temos que ter o nosso coração concretizado nas leis de Deus. O matrimônio é indissolúvel. Nós não devemos servir a Deus, mas agindo das formas do mundo. Um casal que vive em função das coisas do mundo não vive para Deus. Temos sim que amarmos, ter respeito uns para com os outros, ser exemplo para nossos filhos, porque nós somos espelho para os nossos filhos, e os nossos filhos não são nossos, são de Deus, são criaturas que Deus confia a cada um de nós, para entregarmos de volta para Ele segundo o teu sonho, que todos nós somos filhos e criaturas criadas por Ele, e que Deus sonha o paraíso. Nosso lugar é o céu, então nós não devemos estar com os pés na terra e querendo o céu sem fazer por onde merecer. Então, um casal que vive nas leis de Deus jamais será, afastado dos pensamentos da vontade do Senhor. Quem vive com os olhos voltados para o céu, o casal que caminha na lei do Senhor, sempre será obediente à sua santa palavra. Que nós possamos ser fiéis a esse santo evangelho que nos vem ao mesmo tempo com clareza dizer a nós
que marido e mulher é uma só carne, unidos a Deus Pai. Que possamos trilhar o nosso caminho com fé, esperança e com os olhos voltados no nosso Deus. Paz e bem a todos. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.